Agora em fevereiro completou nada mais nada menos do que 10 anos que eu estou trabalhando como professor. Nessa uma década de carreira, vocês devem deduzir que eu aprendi pelo menos algumas coisas, se não muitas. E isso é absolutamente verdadeiro. Eu vou compartilhar aqui algumas coisas que eu aprendi ao longo dessa uma década de carreira, inclusive no intuito de fazer com que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. Mesmo que você que esteja aí me vendo não queira ser professor, queira apenas estudar a língua inglesa, você é um aluno, uma aluna que quer praticar o idioma, mesmo assim, preste atenção nesse vídeo aqui que eu vou dar umas dicas interessantes para vocês. Inicialmente, eu comecei a aprender coisas sobre mim mesmo, no sentido de que eu fiquei surpreso de saber que eu conseguia ser professor, que eu conseguia dar aula, porque jamais na minha vida eu pensei que eu fosse algum dia seguir nessa carreira. Essa não era a minha área de interesse na época que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar por uma oportunidade que me deram, não foi nem eu que escolhi. Eu resolvi aproveitar então essa oportunidade que me foi dada e fui ser professor. Mas eu era muito tímido, eu tinha dificuldade em falar em público e no fim das contas eu descobri que sim, se você treinar, se você praticar, se você der duro, você consegue vencer alguns medos e você consegue melhorar em quase todos os pontos, e foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a treinar, a falar em público e me tornei muito melhor nisso, eu fiquei muito mais confortável nesse quesito, a ponto de eu poder lecionar para uma turma aí de várias pessoas sem ter medo, sem ter vergonha. Mas isso não interessa muito para vocês, isso é algo de interesse próprio para mim. O que interessa mais para vocês é o segundo ponto, que é o que eu aprendi sobre a língua inglesa em si. Primeiramente, eu descobri que a língua inglesa não é tão diferente da língua portuguesa. A gente tem essa ideia, não sei exatamente porquê, mas uma ideia um tanto equivocada de que o inglês e o português são línguas muito distintas, são línguas distantes, distintas e distantes uma da outra. E isso na prática não é bem verdade. É claro que na sua origem o português é uma língua latina, ou melhor dizendo, neolatina, e o inglês é uma língua germânica. Então realmente, se você for ver a origem, não tem muito a ver, apesar de que as duas são línguas europeias. Então se você for lá atrás, você consegue traçar origens comuns. Então tem vários pontos em comum lá atrás. Mas atualmente, realmente, se você olhar para o inglês e para o português, não são línguas muito parecidas visualmente, ou seja, se você fizer uma análise superficial. Mas quando você começa de fato a estudar a língua inglesa, principalmente do ponto de vista técnico, quando você se aprofunda no idioma, você percebe que sim, as estruturas são muito parecidas, a gramática também tem vários pontos em comum, que inclusive ajuda na hora de você aprender a língua, ou seja, você faz relações, associações entre a sua própria língua e aquela língua que você está aprendendo. Uma pessoa que fala chinês teria muito mais dificuldade em aprender a língua inglesa do que uma pessoa que fala português como você, porque o chinês de fato é muito diferente da língua inglesa. Se você tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, se você quiser saber como que você pode se utilizar desse fato de que as línguas portuguesa e inglesa não são tão diferentes, para aprender, eu vou deixar aqui um link do meu livro, que se baseia no meu trabalho acadêmico, o meu TCC, que eu fiz para o meu curso de letras, português e inglês, porque eu sou formado nessa área para quem não sabe. E lá eu abordo esse tema no sentido de que você pode se utilizar disso a seu favor para aprender a língua. Um segundo ponto interessante a respeito da língua inglesa ainda é que eu costumava, como muitas pessoas, subestimar o inglês. Jamais faça isso. Aliás, eu recomendo que você não subestime nada, porque sempre que você subestimar alguma coisa, você pode ser surpreendido. E no caso do inglês, muita coisa me surpreendeu, no sentido de que eu achava que fosse fácil e no fim, quando eu fui estudar a fundo, quando eu falei, não, agora eu vou realmente pegar isso aqui para estudar, para aprender de fato, eu percebi que não era tão fácil assim. Então toda vez que eu ouço alguém por aí falando, o inglês é fácil, você quer aprender uma língua fácil, vai aprender o inglês. O chinês é difícil, o russo é difícil, o inglês é fácil. Quando eu ouço isso, eu fico meio... não é bem assim, meu amigo. Inclusive, a maior parte das pessoas que falam isso, quando eu ouço por aí, eu percebo que não são de fato
fluentes no inglês. Elas só falam que é uma língua fácil, mas elas não provam, porque saber mesmo elas não sabem. Quando a pessoa fala para mim que o inglês é uma língua fácil e ela começa a falar em inglês comigo ou escreve em inglês comigo, eu percebo vários erros, muitos dos quais são erros elementares, básicos, coisas assim de nível 1 de qualquer escola de inglês por aí. Então, é meio que uma contradição. A pessoa diz que a língua é fácil, mas comete erros extremamente básicos que uma pessoa que se diz avançada e fluente na língua não cometeria. Então, cuidado com isso. Não subestime o inglês. Sempre preste atenção em tudo que você aprende na língua, porque tem coisas em inglês que são, eu não vou dizer assim, muito complexas, mas eu vou dizer que tem pegadinhas, né? Eu vou abordar isso em vários vídeos aqui no canal, no futuro. Então eu vou comentar sobre essas pegadinhas para que vocês não caiam nelas. Uma terceira coisa que eu aprendi ao longo desses longos 10 anos de carreira é em relação aos alunos. Eu cheguei à constatação de que a personalidade da pessoa é muito mais importante no processo de ensino e aprendizagem do que se pensa. As pessoas costumam subestimar a personalidade dos alunos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se as pessoas são diferentes, as suas formas de aprender são diferentes. Eu não aprendo da mesma forma que você, assim como você não aprende da mesma forma que os seus pais, que os seus irmãos, que os seus vizinhos, enfim, cada pessoa tem uma forma muito particular de aprender. E qual que é o problema? O problema é que no mundo capitalista, todo mundo é tratado como produtos, como se fosse uma linha de montagem. Você pega várias pessoas, como se elas fossem todas iguais, coloca nessa linha de montagem e vai nessa linha de produção de uma fábrica. É exatamente o que se faz nas escolas de inglês. Um dos motivos pelos quais eu não recomendo escolas de inglês. É melhor fazer aula numa escola de inglês do que não fazer aula. Mas se você tiver a opção de fazer com um professor particular ou até mesmo por conta própria, eu acho que vale mais. Numa escola, eles não têm como, por simples questão até prática, eles não têm como levar em consideração a personalidade de cada aluno. Algo que um professor particular como eu consegue fazer numa aula VIP, uma aula VIP, numa aula individual. Vou dar exemplos práticos aqui. Existem alunos que são lerdos, existem alunos que são rápidos. Isso é praxe. Nesse processo de ensino-aprendizagem é comum, assim, não tem nada de anormal. Tem gente que simplesmente aprende mais devagar e gente que aprende mais rapidamente. Não tem nenhum problema nisso, isso não é algo errado. Eu não estou falando aqui de um problema de saúde, um déficit cognitivo, não é nesse sentido. Realmente tem gente que demora mais para aprender porque a informação demora mais para entrar na cabeça dessas pessoas. Então, no fim das contas, elas aprendem tanto quanto as outras que são rápidas. Elas só vão demorar mais, vai levar mais tempo. Então, um curso que uma pessoa rápida faria em 1 ano, uma pessoa lerda vai fazer em 2, 3, 4, talvez até mais. Mas ela vai aprender no fim das contas. Outra questão, tem gente que presta atenção. Tem gente que não presta, e também não estou falando aqui em relação a problemas de déficit de atenção, a pessoa é hiperativa, ela não consegue se concentrar. Não, isso aí é uma questão de problema de saúde que a gente tem que ver dentro de uma outra esfera, que é a esfera da medicina. Tem gente que consegue focar, a pessoa se concentra. Durante 50 minutos ou 1 hora de aula, a pessoa está ali presente, então ela consegue prestar atenção no professor e ela consegue absorver a maior parte daquilo que ela está aprendendo, enquanto outras pessoas não conseguem, ficam pensando na morte da bezerra, ficam se lembrando dos problemas que tem na vida. Eu tenho que fazer não sei o que, eu trabalho, blá 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 blá, meus filhos e não sei o que. A pessoa não consegue se concentrar. Tá aí também outra questão que vai influenciar, que vai impactar negativamente no aprendizado daquela pessoa. Outra questão, tem gente que é séria, tem gente que é mais descontraída. Então o próprio professor tem que saber lidar com isso. Por exemplo, tem alunos meus que são mais sérios
Então eu procuro conduzir a aula de uma forma mais séria, mais estrita, mais rígida, para que esses alunos não se sintam desconfortáveis. Eu sei que eu não posso contar uma piada no meio da aula, não só porque a pessoa não vai rir e vai se sentir constrangida, mas porque não vai ajudar em nada e capaz até de atrapalhar. Enquanto com outras pessoas, eu sei que eu posso relaxar um pouco mais, fazer uma aula mais descontraída, mais aberta, contando uma piada de vez em quando, falando alguma coisa engraçada, e eu sei que isso vai ajudar essa pessoa a se sentir mais confortável durante a aula, e isso influencia demais na hora de aprender. Quando a pessoa está desconfortável durante a aula, ela retém menos informação, menos conhecimento e, portanto, aprende menos. Um exemplo muito comum que eu posso mencionar agora é a famosa pergunta Teacher. Teacher não, a maioria vai falar teacher. Teacher, dá para aprender inglês com música? Eu posso colocar uma música lá do meu artista favorito e aprender inglês com a música? A minha resposta é sempre a mesma. Você acha que você vai aprender? Você já tentou alguma vez? Você viu que teve alguma diferença? Você aprendeu alguma coisa? Faça o teste. Eu, Teacher Klaus, nunca aprendi inglês com músicas. Primeiro eu aprendi o inglês e depois eu fui ouvir as músicas nessa língua para tentar entender o que os artistas falavam. Então, na verdade, eu fiz o oposto. Eu aprendi primeiro para depois ir ouvir música. Eu não fui ouvir música para aprender. Então, para mim, isso não funcionou, mas como cada pessoa é diferente, você deve esperar que certas pessoas consigam aprender com música e outras não. Por isso, eu recomendo que você faça o teste para ver se realmente esse é o seu caso. Então, dando uma resumida aqui com relação a essa questão da personalidade, é muito importante que tanto o professor quanto o aluno tenham uma ideia muito clara de qual é a abordagem que vai ser escolhida para se conduzir a aula com relação àquele aluno específico. Se você aí que está me vendo está querendo aprender inglês ou qualquer outra língua ou de fato qualquer coisa na sua vida, mesmo que seja canto, piano, mecatrônica, robótica, programação, o que for, se você for uma pessoa desatenta, né, uma pessoa que é pouco observadora, que é desorganizada, e principalmente se você for uma pessoa que não se dedica, não se compromete, não consegue de fato parar para estudar, né, e ficar ali adquirindo conhecimento por algum tempo, se você for assim, você vai ter que encontrar alguma forma de trabalhar esses defeitos, vamos colocar assim, porque você vai ter mais dificuldade do que aqueles alunos que são atenciosos, que são observadores, que são dedicados, que são estudiosos. Vocês vão ter um pouco mais de dificuldade do que eles. Mas no fim das contas, vocês vão conseguir aprender também se vocês souberem contornar essa situação, encontrando uma forma de desviar desses problemas. Então, resumindo mais uma vez, de forma mais resumida ainda, cada pessoa aprende de uma forma diferente. Não tem como a gente padronizar o ensino, que é exatamente o que uma escola de inglês vai tentar fazer, mas um professor particular sabe que isso não é possível. Então, eu não sou o mesmo professor exatamente para todos os meus alunos. Existe uma aula com o Teacher Klaus que é para o José, outra para o João, outra para Maria, outra para Cregisvalda. Então, para cada aluno eu sou um pouquinho diferente. Eu nunca deixo de ser eu mesmo, claro, mas a minha abordagem com cada aluno é distinta e eu percebi nesses últimos 10 anos de trabalho que isso me rendeu grandes frutos, porque certas pessoas que simplesmente não se encaixavam numa escola de inglês vieram para cá fazer aula particular, individual comigo e se deram bem. Conseguiram se adaptar, né? Elas se adequaram à minha metodologia e elas perceberam que é possível sim aprender apesar das dificuldades. E a gente sabe que muita gente tem dificuldade. Então, dicas rápidas aqui para vocês. Eu pretendo abordar esses assuntos em outros vídeos aqui no canal. Inclusive, gostaria de mencionar que eu já estou fazendo roteiros de vídeos, eu estou anotando todas as minhas ideias e também se vocês tiverem ideias aí para me passar, escrevam nos comentários. Assim que essas ideias estiverem todas já elaboradas, tudo muito claro na minha mente e no papel, eu vou começar a gravar esses vídeos e vou alimentar o canal de forma mais constante. Não vou falar exatamente quantos vídeos eu vou fazer por semana ou por mês, porque eu não tenho como me comprometer nesse sentido.
Mas assim que eu for gravando os vídeos eu vou postando no canal, que é um canal ainda recente, um canal jovem e com poucos inscritos, mas aos poucos a gente vai crescer, a gente vai conseguir mais gente para formar esse grupo de pessoas que estão interessadas na língua inglesa, mas querem vídeos de um conteúdo diferenciado dos outros que a gente tem por aí no YouTube. Então, espero vocês no próximo vídeo. Até mais!